Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir as atividades da página 182. Exercício 1, letra A. Logaritmo de 27 na base 3. Sempre que a gente for resolver, a gente vai acrescentar igual a x, quando não aparecer. Esse x que a gente vai acrescentar é que representa o logaritmo. Então tá aí. O logaritmo é o x, é o valor que nós vamos encontrar. O 27 é o logaritmando e o 3 é a base. A gente pega a base e eleva ao logaritmo. Então é 3 elevado a x, que é igual a 27. Fatora o 27, vai dar 3 elevado a 3. A base ficou igual, a gente pode cancelar essa base igual e ficar com o expoente, x igual a 3. Então a solução é igual a 3. Agora vamos para a letra B, exercício 1. Logaritmo de 125 na base 5. Acrescenta o x, pega a base que é 5 e eleva a x, que é igual a 125. Fatora o 125, ficou igual a base, ó, 5 elevado a 3 é o 125 fatorado. Cancela essa base e fica com o expoente, x é igual a 3, solução é igual a 3. Agora vamos para a letra C, logaritmo de 10.000. Lembra o seguinte, a base do logaritmo, quando não é mostrada, a gente considera ela como 10, tá certo? É o logaritmo de base 10, logaritmo decimal. Então, a gente tem 10, a gente vai acrescentar o x aqui, e vai ficar 10 elevado a x, que é igual a 10.000. Agora vamos fatorar o 10.000. Só que, como a base aqui é 10, nós precisamos ter a mesma base. Então, nós vamos fatorar de 10 em 10, correto? Fatorando de 10 em 10, vai ficar 10 elevado a 4. Cancela as bases, que estão iguais, fica com o expoente. X é 4, solução é 4. A letra D. Logaritmo de 32 na base 1 sobre 2. Acrescenta o x. Pega a base e eleva a x, ó, 1 sobre 2 elevado a x, está aqui, igual a 32. E eu já fatorei o 32, ó. 2 elevado a 5 é o próprio 32. Agora veja bem, uma base é fração e a outra é número inteiro. Vamos inverter essa base aqui, ó, que é número inteiro, o 2, para a gente ficar com base igual. Então, se a gente inverter o 2, fica 1 sobre 2. E quando a gente inverte a base, a gente muda o sinal do expoente. Então fica assim, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 5, correto? 1 sobre 2 é o inverso de 2. E todas as vezes que a gente inverter a base, muda o sinal do expoente. Cancela essa base que ficou igual e fica o expoente. X é menos 5, solução é menos 5. Agora vamos para a letra E. Logaritmo de 0,01 na base 10. Acrescento x, 10 elevado a x, ó. Aqui ele mostrou a base 10 e naquele anterior não mostrou, tá? Então, assim, se não mostrar, a gente considera 10. Mas, em algumas situações, esse 10 aparece, correto? É opcional escrever ele ou não, mas tem que usar. Se não apareceu nada, considera 10. Muito bem, então 10 elevado a x é igual a 0,01. Pessoal, lembra o seguinte, todas as vezes que for 0, você vai ter um expoente negativo, tá certo? Como você tem duas casas depois da vírgula, vai ficar 10 elevado a menos 2. 10 elevado a 2 porque são duas casas depois da vírgula. E o menos é por causa do 0, porque é um número menor do que 1. Então tá aí, ó. Esse número é esse número. 0,01 é 10 elevado a menos 2. Cancela as duas bases iguais. X é igual a menos 2, solução é igual a menos 2. Agora vamos para a letra F. Logaritmo de 0,5 na base 2. Acrescenta o x. Pega a base que é 2, 2 elevado a x, que é igual a 0,5. Pessoal, todas as vezes que aparecer vírgula, a gente pode escrever em forma de fração, tá certo? E depende assim do exercício que você está fazendo. Mas você pode escrever em forma de fração.
E qual que seria a fração que representa 0,5? Seria 1 sobre 2, correto? Que é a metade de 1, tá? Ou então, se você não lembrar disso, você pode escrever 5 sobre 10, 5 sobre 10, e depois simplificar, que também vai dar 1 sobre 2. Agora, uma base é 2, número inteiro, e outra base é 1 sobre 2, fração. Nós precisamos inverter, ou inverte essa base, que é 2, ou inverte essa que é 1 sobre 2. Eu vou inverter essa que é 1 sobre 2, para não mudar o sinal do x, tá certo? Então, invertendo essa daqui, ó, fica 2, porque o 2 passa para cima e o 1 passa para baixo. Mas aí, qual que é o expoente? O expoente, quando não aparece, ele vale 1. Então, se eu estou invertendo a base, vai ficar elevado a menos 1, tá certo? Cancela a base, que é igual, x é igual a menos 1, essa é a solução. 1, letra G, logaritmo da raiz quadrada de 8, que é na base 2. Logaritmo da raiz quadrada de 8 na base 2. Igual a x, base elevada a x, ó, 2 elevado a x, fatora o 8, que vai dar 2 elevado a 3. Tira esse 2 da raiz. Como é que tira o 2 da raiz? Lembra que o índice da raiz, que é o número que fica aqui em cima, ó, quando não aparece, o índice é 2, correto? Então, a gente vai tirar esse 2 que está dentro da raiz elevado a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Tá aí. Cancela as bases, ficaram iguais. Sobrou x é igual a 3 sobre 2, que é a solução. Agora a letra H do exercício 1. Logaritmo da raiz quadrada de 32 na base 4. Igual a x. 4 elevado a x, fatório 32 dentro da raiz, 2 elevado a 5, tiro 2, como é que vai tirar? A gente vai pegar e colocar o expoente 5 sobre 2, ó. O índice daqui é 2, a base também é 2, então vai ficar 2, que é a base, elevado a 5 sobre 2. Como a base aqui é 2, nós vamos fatorar esse 4 também, então fica assim, ó. O 4 fatorado é 2 ao quadrado, mas já tinha x, então fica 2 elevado a 2x. O 2 que saiu da raiz quadrada fica elevado a 5 sobre 2. Cancela a base igual, 2x é igual a 5 sobre 2. Considera que tem 1 debaixo do 2x, multiplica cruzado. 2x vezes 2 vai dar 4x. 1 vezes 5 vai dar 5. Agora pega esse 4, passa para o outro lado dividindo. 5 sobre 4. Esta é a solução. Exercício 1, letra I. Logaritmo de 16 na base 1 sobre 4. Igual a x. Pega a base, que é 1 sobre 4, eleva a x, igual a 16. Aí eu já fatorei o 16, que deu 4 ao quadrado. Tá certo? Por que eu coloquei 4 ao quadrado? Para ficar base 4 e base 4. Certo? Se fatorar de 2 em 2, vai ter que fatorar esse 4 aqui também, de 2 em 2. Certinho? Mas o que importa é ficar base igual, então eu posso deixar assim. Pessoal, uma base é fração e a outra é número inteiro. Inverte uma das duas, tá certo? Qual que a gente vai inverter? Se a gente inverter essa daqui, tem que mudar o sinal do x. Para evitar mudar o sinal do x, a gente inverte essa daqui, ó. Invertendo essa daqui, vai ficar 1 sobre 4 elevado a menos 2. Cancela as duas bases que são iguais, x é igual a menos 2. Esta é a solução. O 2, letra A, logaritmo de 8 na base A, que é igual a 3. Esse aqui não precisa escrever igual a x. O igual a x seria isso aqui, ó, igual a 3, ou seja, o x é 3. Já foi dado no exercício. Então, base é A elevado a 3 é igual a 8, fatora o 8, 2 ao cubo, expoente ficou igual, cancela o expoente, ó, nesse caso cancela o expoente, porque foi ele que ficou igual. Aí vai sobrar A igual a 2, esta é a solução. A letra B do 2, logaritmo de 81 na base A, que é igual a 4. A elevado a 4 é igual a 81, fatora o 81, 3 a quarta, cancela os dois expoentes que estão iguais, sobra A igual a 3, solução 3. Agora,
Letra C do 2. Logaritmo de 1 na base A, que é igual a zero. A elevado a zero é igual a 1. Esse exercício não tem como você fazer conta. Você tem que raciocinar. Tem que pensar bastante aí. O que está perguntando o exercício? Ele está perguntando o seguinte: quais os valores que o A pode assumir? Essa é a pergunta, tá certo? Então, A elevado a zero dá 1. Que valor que pode ser colocado no lugar do A elevado a zero para a resposta ser 1? Aí, a gente tem que lembrar o seguinte: qualquer valor elevado a zero dá 1, com exceção do zero. Zero elevado a zero, não existe solução para essa conta. Então, se a gente olhasse só a potência, pode ser qualquer número menos o zero, certo? Só que aí a gente tem que olhar onde é que o A está. Ele está na base do logaritmo. Ó. Aí lembra o seguinte: condição de existência de um logaritmo. Para que exista o logaritmo, o A não pode ser zero, não pode ser negativo e não pode ser 1. Então, resumindo a história, o A pode assumir qualquer valor, com exceção do zero, com exceção de números negativos e com exceção do número 1. Então, a resposta pode ficar assim, ó. A pertence aos reais. Esse asterisco significa com exceção do zero, tá certo? E esse mais significa que não pode ter número negativo, correto? E esse diferente de 1 porque também não pode ser 1. Então é qualquer valor com exceção de 0, de negativo e de 1. Exercício 2, logaritmo de, letra D, né? Logaritmo de 1 sobre 16 na base A, que é igual a 2. A elevado a 2, que é igual a 1 sobre 16. Esse caso aqui, a gente pode resolver fatorando 16 ou colocando uma raiz quadrada. Sempre que começa uma equação com uma variável ao quadrado, x ao quadrado, no caso aqui a ao quadrado, que é igual a um número, a gente pode usar a raiz quadrada. Então a gente pode falar que o a é a raiz quadrada de 1 sobre 16. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 16 é 4. Então vai ficar 1 sobre 4. Solução 1 sobre 4. 3, letra A. Logaritmo de 64 na base 2, que é igual a x. Pego 2 e elevo a x, que é igual a 64. Fatório 64. 2 elevado a 6. Corta as duas bases que ficaram iguais. X é 6, solução é 6. Exercício 3, letra B. Logaritmo de 126 na base x, que é igual a 3. X elevado a 3 é igual a 126. Se a gente fatorar o 126, a gente não vai conseguir fatorar com o mesmo número, tá certo? Então, como não resolve a fatoração, a gente põe raiz. Só que aqui ó, é x elevado a 3, x ao cubo. Então tem que colocar raiz cúbica. Tá aí. Resolver essa raiz cúbica não tem resposta exata, tem resposta aproximada. Então, como não tem resposta exata, a gente vai deixar assim. Esta fica sendo a resposta. Solução, raiz cúbica de 126. Agora a letra C do 3. 2 é igual ao logaritmo de 625 na base x. Pessoal, aqui ó, é só inverter. Ao invés de eles colocar o logaritmo aqui na frente, eles colocaram ele aqui no começo. Tá certo? Mas é a mesma coisa. Vai ficar assim, ó. X elevado a 2, que é igual a 625. Fatora esse 625, e aí fica 5 elevado a 4. Agora, veja bem, o expoente aqui é 2, aqui é 4, correto? Para a gente poder cancelar o expoente, a gente tem que lembrar que 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Aí, ó, potência de potência. 2 vezes 2, 4, correto? Agora sim, a gente pode cancelar o expoente do x com o expoente do parêntese. E aí vai sobrar x igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Solução, então, é 25. Letra D do exercício 3. Logaritmo de x na base 0. Na base não. Logaritmo de x que é igual a 0. A base aqui ó, não apareceu. Se a base não apareceu, ela vale 10.
Então 10 elevado a zero é igual a x. Qual é o resultado de 10 elevado a zero? É 1. Então x vale 1, solução é 1. Pessoal, e aí nós terminamos as correções aqui, né? Um abraço a todos, bons estudos, tchau.